abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Eu vou fazer a exposição do texto, dos versos 16 a 31. Mas eu queria que você deixasse a Bíblia aberta. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o consolo de Deus para as tragédias da vida. Eu fiquei extremamente impactado, perturbado, quando eu vi aquelas cenas do rompimento da barreira de Brumadinho. Uma família de presbiterianos, que o Ricardo conhece, na primeira igreja, perdeu os 2 filhos, a nora, que estava grávida de 6 meses. Eu vi o vídeo do dono daquela pensão, não sei se vocês viram, ele falando sobre a brevidade da vida, uma semana antes de acontecer. E a grande pergunta que me perturba o coração é por que essas coisas acontecem? A imprensa e os órgãos de defesa públicos já vão dizendo que tudo foi uma tragédia anunciada, que foi irresponsabilidade, de fato tem todos esses elementos, mas as pessoas morreram dessa forma, tragicamente. E ainda que haja indenização da Vale, ainda que haja punição, isso não vai trazer as pessoas de volta. Isso está fazendo muita gente sofrer e chorar nesse momento. E Jesus, Ele dá um mandamento para a gente, no capítulo 14, versículo 1, principalmente para nós como igreja, diz assim: não se turbe o vosso coração. E eu disse para Jesus: para o Senhor é fácil dar esse mandamento para a gente. É muito fácil dizer: não se turbe o vosso coração, não deixe que essas situações e circunstâncias da vida venham tirar a paz do seu coração. E Ele coloca aí para a gente crer em Deus, para a gente crer também nele. E a fé é que faz justamente a diferença nesse momento. E à luz da fé, nesse texto, Jesus faz 5 promessas de consolo sobrenatural. Presta atenção, consolo sobrenatural. Nenhum consolo humano, nenhuma palavra humana, nenhuma solução humana pode ser aplicada de forma satisfatória àquilo que as pessoas estão sofrendo. São quase 400 famílias que perderam os seus entes queridos de uma forma trágica, de uma forma brutal. E, à luz desse texto, eu quero começar. Nos versículos 16 e 17, nós temos a primeira promessa de Deus. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, o quê? Consolador. Aqui nós temos a figura da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele diz assim: outro Consolador. Outro da mesma natureza, da mesma substância, do mesmo poder. Significa que o que ele está falando aqui é que ele
vai nos dar, através da pessoa do Espírito Santo, uma consolação sobrenatural, divina. Somente uma consolação e um consolo sobrenatural, divino, pode resolver um problema numa situação como essa. Ele diz que esse Consolador, que é o Espírito Santo, e a palavra Consolador é a palavra Paráclitos, que significa encorajador, exortador. Na linguagem jurídica, aquele que está ao lado para ajudar, para segurar, para sustentar nesse momento. Porque há situações de desespero, irmãos, e de angústia na vida, que muitas vezes o único caminho que a pessoa vê é sair da própria vida. São coisas tão trágicas, tão inesperadas, tão grandiosas, que nós não temos estrutura humana, nós somos pó. E ele diz, eu vou mandar esse Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja, quando? Para sempre. Para sempre. Eu não sei se vocês pensaram nisso, mas eu me vi dentro daquela lama. Quando veio assim, eu falei assim, qual seria a minha reação se viesse um mar de lama daquele? E a única coisa que eu pensei é o seguinte, naquele momento acho que o Espírito Santo me se manifestaria ali, né? E eu sentiria tanto a presença do Espírito Santo, porque naquele momento, na minha morte, os anjos estariam o quê? Me buscando. E eu digo, somente se eu pensar nessa perspectiva desse consolo sobrenatural. Eliseu estava cercado pelos exércitos sírios. E naquele momento, o jovem assistente se desesperou. E naquele momento, Eliseu repreende, faz uma oração e pede para que Deus abra os olhos daquele jovem para ele perceber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando eu penso em Romanos capítulo 8, que diz que nem a morte, nem a vida, nem em tribulação, nem angústia, poderá nos separar do amor de Deus, eu creio que é justamente nesse momento da tragédia que essa manifestação plena da presença de Deus se faz na nossa vida. Os jovens que foram jogados na fornalha, ardente, e diz que havia uma quarta pessoa, e quando eles saíram, não havia nem cheiro de fumaça, porque Jesus estava com eles. Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhando para os céus, viu o céu aberto, e Jesus Cristo, à direita de Deus, Pai. Momento de êxtase espiritual, momento em que essa expressão se cumpre, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco. É uma presença sobrenatural, é uma presença extraordinária. Eu li um livro na minha juventude chamado Ivan. Ivan era um soldado russo, crente, e conta-se alguns episódios de perseguição que ele sofreu, de tal maneira que, certa vez, ele foi punido, e no rigor do inverno, ele foi colocado isoladamente no meio do gelo, para que ele morresse, para que ele apostatasse a sua fé. E depois de 4 dias, foram ao encontro dele, e ele estava vivo. O corpo dele estava quente. Havia uma presença, o quê? Sobrenatural. Deus está com você, meu irmão. Deus está em nós. Cristo está em nós, esperança da glória. Esse é o consolo que Deus está prometendo aqui. E Ele diz que é uma presença exclusiva, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o
conhece. Nós o conhecemos porque Ele habita conosco e está conosco para sempre. Para sempre. Então, a primeira promessa de consolação que nós temos nesse texto é uma consolação sobrenatural. É a presença sobrenatural de Deus conosco. Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Eu só vejo essa perspectiva, eu só vejo que dentro da perspectiva bíblica, não há outra explicação para nós desfrutarmos da presença de Deus, senão nesses momentos de necessidade. Por exemplo, abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 2. Diz o texto sagrado, lê comigo aí, 43, 2. O que diz? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja Deus. Porque eu imagino que nesses momentos de tragédia, nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de passagem dessa vida para outra, são nesses momentos que a gente sente a plenitude da presença de Deus, da companhia do Espírito Santo. Em segundo lugar, vira a página, capítulo 14, nós temos a segunda promessa, uma ajuda sobrenatural. Mas versos 18 e 19, 18 e 19, verso 18 e 19 diz, vamos ler juntos? Não vos deixarei órfãos, voltareis para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Presta atenção, se eu tenho a ajuda dessa presença sobrenatural, eu também tenho a ajuda desta vida sobrenatural. Eu queria que você pensasse nisso. Pensasse bem, se eu estou com Cristo, lá em Efésios, capítulo 2, diz que Ele nos fez assentar nos lugares, o quê? Celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, pela presença de Jesus, nós temos essa vida de Deus. Nós temos essa comunhão com Deus. Nós recebemos de Deus essa vida que vem dEle. É uma vida sobrenatural. Eu não sei se você já pensou nisso aqui, ele diz assim, porque eu vivo, vós também o quê? Vivereis. Só que a vida eterna, Jesus diz que nós já a temos. Nós já a temos. E eu fico imaginando que é justamente neste momento em que as tragédias vêm, o sofrimento vem, a dor vem, é que eu não somente sinto essa presença sobrenatural de Deus na minha vida, como eu me sinto desfrutando desta vida, dessa comunhão, dessa relação íntima com Deus. Se você pensar bem, lá nos versos 20 e 24, veja lá para você ver. 20 e 24. Diz assim, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu o quê? Em vós. Nós estamos unidos, desfrutando dessa vida, dessa união mística. Por isso que Isaías diz, quando passares por fogo, eu estarei com vocês. Eu fico imaginando, se eu estivesse debaixo daquela lama de barro, naquele momento eu sentia a presença de Deus, porque Jesus estaria comigo ali.
E aquilo ali para mim não seria absolutamente nada de sofrimento, porque naquele momento eu estaria indo para junto do meu pai de uma forma definitiva. E aquilo que aparentemente é uma tragédia, uma dor terrível, é um sofrimento, mas a presença de Cristo faz a completa o quê? Diferença. Não há como explicar, irmãos, o sofrimento dos mártires. Quando eles foram queimados, quando eles foram martirizados, e como eles naquele momento, sentindo essa doce presença de Jesus, essa doce companhia do Espírito Santo, eles morriam cantando, sorrindo e louvando a Deus. Essa presença faz a diferença. É a doce consolação da companhia e da nossa união com Cristo. E aí é o que eu entendo quando Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em... E essa tragédia que aparentemente é uma derrota, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas o que esse texto nos ensina, versos 25 e 26? Isto vos tenho dito ainda convosco, mas o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, se eu tenho ajuda sobrenatural, vida sobrenatural, eu tenho aqui direção sobrenatural. O que fazer quando você enfrenta uma tragédia dessa? O que é que esses dois pais, os pais, esses irmãos nossos que estão sofrendo, vão fazer? Há coisas na vida, há situações na nossa vida, que vem mexer com a nossa agenda, que vem nos deixar perdidos, desconectados, que vem nos revelar aquele sentimento terrível de que nós não estamos no controle e que nós não podemos fazer absolutamente nada, nada. E aí, Deus está dizendo para nós, o Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo vos guiará, o Espírito Santo vai conduzir você. Por isso que o salmista Davi disse que o nosso Deus, Ele é o nosso guia nesta vida, mas não somente nessa vida, Ele é o nosso guia até a morte. Ele guia os nossos passos, Ele firma os nossos pés, Ele revela-nos situações novas, caminhos novos, perspectivas novas, para que a gente possa sair dessa situação. O salmista Davi, que estava num buraco, está lá em Salmo 40, um buraco existencial. Os seus pés estavam como num poço, cheio de lama e perdição. Não tinha situação, não tinha saída, não tinha perspectiva. E ele clama a Deus, ele ora a Deus, e ele diz que Deus se estendeu a sua mão para ele e o tirou daquela situação, colocou os seus pés sobre a rocha, firmou os seus passos, colocou na sua boca um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos viram essas coisas e exaltaram o nome do Senhor. Preste atenção. Em situações de tragédias, de sofrimento, de situações insolúveis, Deus estará conosco para nos ensinar e nos guiar e nos orientar nesse momento. Amém? Mas eu quero terminar. E eu queria que você lesse comigo o versículo 27. Versículo 27. O que é que diz aí? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Jesus fala aqui de shalom, de paz. Ela não significa ausência de problemas, não significa ausência de sofrimento, não significa ausência de tragédias. Essa paz aqui é para ser desfrutada justamente nesses momentos. É uma paz sobrenatural. O texto, Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Em primeiro lugar, ela é uma dádiva, deixo-vos, vos dou. Não temos essa paz naturalmente, não podemos comprar essa paz na farmácia, não podemos comprar essa paz nos livros de autoajuda, não podemos encontrar essa paz nas terapias, nos aconselhamentos. Essa paz vem do céu. Ele derrama paz sobrenatural, uma paz que eu não sei explicar, uma paz que excede todo o entendimento, guardará a minha mente e o meu coração. É algo sobrenatural. É uma paz exclusiva. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é passageira, é efêmera, é falsa. Mas essa paz é exclusiva. Ele diz o quê? A minha paz. Pronome possessivo. Minha. É a paz de Jesus. Não é a paz do mundo, não é a paz do dinheiro, não é a paz da saúde, não é a paz das posições, não é a paz que a gente consegue através das armas. Não, é uma paz que só Jesus pode nos dar. Só Jesus pode nos dar. E eu quero dizer que essa paz também ela é inigualável. Inigualável. Ninguém pode dar essa paz. Ninguém pode dar. Às vezes, irmãos, eu fico perguntando, quando a gente lê a vida dos grandes servos de Deus, o sofrimento que eles passaram, como Pedro, por exemplo, que viu o seu colega de apostolado, Tiago, sendo morto ao fio da espada, e ele preso na cadeia, com 16 soldados ali com ele, e diz que Pedro dormia. Dormia. Não sei se ele tomou Lexotan, se ele tomou alguma coisa assim, maracujina, mas ele ia ser morto na segunda-feira. Mas ele dormia, porque a igreja orava por ele. E havia uma paz sobrenatural sobre o seu coração, sobre a sua mente. Essa paz, irmãos, ela só pode ser experimentada de forma sobrenatural nesses momentos difíceis da vida. Davi estava sendo perseguido por Absalão, fugiu descalço, e ele compõe o Salmo 4. E o Salmo 4 ele termina dizendo, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Só tu, Senhor, só tu. É uma paz, irmãos, que é inigualável. Nós não podemos explicar essa paz, nós podemos comprar essa paz, mas ele diz, essa paz eu vos dou, vos dou. O que eu acho interessante é que ela é uma paz medicinal. E ela é derramada no coração. Por isso que ele termina dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ela cura o coração perturbado. Ela cura a mente perturbada. Ela cura as nossas emoções. Ela traz algo medicinal. Medicinal. Nós precisamos continuar orando pelos nossos irmãos, a Igreja Presbiteriana de Brumadinho. Recebemos notícia aqui do presbítero que a situação é muito triste, muito triste. E nós perdemos da Igreja Presbiteriana 2 irmãos nossos, pelo menos 2 famílias estão implicadas lá nesse sofrimento. E essa cicatriz vai demorar um pouco para fechar.
Eu não sei, talvez você não está lá em Brumadinho, mas está vivendo situações difíceis também, angústias, lutas. E eu queria que nesta manhã, essa paz sobrenatural de Deus fosse derramada sobre o seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração apertado por tudo que aconteceu, essa tragédia essa semana. Além dessa tragédia distante, cada um aqui tem a sua luta, sua tragédia pessoal, as suas angústias. E o Senhor tem essas promessas maravilhosas para nós. Pai, vem derramar paz aqui nos nossos corações, Senhor. Vem tirar toda perturbação, toda angústia, toda aflição. Que o Senhor venha consolar aqueles irmãos nossos que perderam seus entes queridos. Pai, não imaginamos a dor que eles estão sentindo agora, mas o Senhor sabe. Tu és o Deus de toda consolação. Derrama consolo, conforto. Guia-os, ó Deus, nesse momento tão difícil. E Pai, que o Senhor venha trazer consolação para a Tua igreja nessa manhã também. Cada vida que está aqui, as perturbações que são grandes, as lutas. Vem consolar o Teu povo nessa manhã. Porque nós não temos estrutura, Senhor. Só em pensar que o Senhor se afastou de nós, nós nos desesperamos. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor está conosco. O Senhor é nosso consolador permanente, sobrenatural. E não há dor, não há ferida, que o Senhor não possa consolar e curar, e fechar. O Senhor pode transformar o nosso pranto em folguedo. A alegria, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegra-nos nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.